Olá pessoas, tudo bem? Como é que vocês estão? Meu nome é José Alberto, eu sou psicólogo, oriento meu trabalho a partir dos estudos que eu faço da obra de Jung e dos pós-jungianos. E hoje quero falar para vocês sobre este livro aqui, Psicoterapia, da Marie-Louise von Franz. Quem conhece a obra de Jung, a psicologia junguiana e da Marie-Louise von Franz, sabe que eu tenho ouro nas minhas mãos. Antes disso, se inscreve no canal, deixa like no vídeo. Os próximos vídeos do canal eu vou usar este livro da Marie-Louise von Franz e este livro do Jung. A prática da psicoterapia do Jung e a psicoterapia do Marie-Louise von Franz. Este livro da Marie-Louise von Franz, ele foi lançado em 1990 para comemorar os 75 anos de vida dela. E ele não é um livro necessariamente escrito por ela. Ele é a reunião de vários artigos e escritos que ela teve ao longo da vida a respeito da prática da psicoterapia junguiana. Depois do Jung, a pessoa que mais escreveu a respeito da psicologia junguiana e da prática da psicoterapia foi a Marie-Louise von Franz. Ela analisou mais de 75 mil sonhos e foi a primeira pessoa que apontou um padrão matemático no ADN humano e no I Ching. Segundo Jung, a Marie-Louise von Franz foi a única discípula que ele teve que conseguiu compreender a sua obra por inteiro. E quando você começa a ler a Marie-Louise von Franz e seus escritos, você se dá conta de uma coisa. Quem explica a teoria junguiana melhor que o próprio Jung é ela. A característica principal do Jung é pôr no papel exatamente o modo como ele pensava. E é um modo complexo para quem não está acostumado. Se você nunca leu Jung e quer entender a obra de Jung, e quer ler e ter uma chance de compreender a visão científica dele, como é que você vai fazer? Você não começa pela obra de Jung. Você começa pela obra ou dos discípulos diretos de Jung ou dos pós-junguianos que começam a ter uma produção literária a partir dos anos 70. Finalzinho dos anos 70, finalzinho dos anos 60, início dos anos 70. Quando você começa a ler os livros da Marie-Louise von Franz, este aqui, a psicoterapia, e eu tenho um outro ali, a individuação dos contos de fada, entre outros, você se dá conta que ela faz um caminho um pouco inverso. Ela vai para a clínica, e é uma das pessoas que mais passou dentro da clínica do círculo junguiano, ali imediato a Jung. Ela ficou muito tempo dentro da clínica, tratou muitos pacientes, e a partir da experiência dela, somada ao conhecimento teórico da obra de Jung, ela começa a escrever os seus livros. Então ela pega toda aquela parte teórica de Jung e começa a trazer para a prática clínica. Isso que é o legal, isso que é o mais rico na obra dela. Aí eu fui atrás desse livro aqui, nas livrarias, na internet, e fui dar uma olhada. E aí, gente, vamos ver aqui na internet. Eu fui abrir lá a estante virtual, o site da estante virtual, que te dá uma lista com todos os livros daquele autor disponíveis, usados, novos e os valores. Aí, olhem aqui o livro, olhem. Ele tem 350 páginas, né, sendo que a 51 seria o índice, né, dessa versão da editora Paulus aqui, que acho que é a única versão que existe. Se tiver alguma outra em língua portuguesa, anota aqui o nome e a editora para eu saber e poder passar para as pessoas. Aí aqui no site da estante virtual, este livro, este aqui, o mais barato custa R$399. R$399, tá? Só tem 2 disponíveis pelo site da estante virtual. Um na cidade de Goiânia, que custa R$400, e o outro na cidade de Novo Hamburgo, aqui perto de Porto Alegre, custando R$399. Meu filho, você sabia que você está no Brasil? Você sabe quanto é que é o salário mínimo aqui no Brasil? Um botijão de gás mais barato aqui em Porto Alegre, ou aqui no bairro onde eu moro, custa R$65. Tá? A pessoa ela vai pagar R$400 pelo livro da Marie-Louise von Franz ou vai comer? E ao contrário do que alguns dizem, não só o pobre, mas qualquer pessoa tem que ler e tem que estudar. E tem que ter sim esse direito. Então, gente, olha o tamanho do livro. Você não deve pagar R$400 por este livro. Não vale isso. Claro que o livro é bom, é fundamental e é importante em termos de prática
da psicoterapia de Jung, mas não pague R$ 400, não justifica. Eu trabalhei durante muito tempo em uma livraria que tem filiais por todo o país, uma grande rede de livrarias, que eu não vou aqui dizer o nome, que eu não sou besta. E eu conheci o mundo literário. Primeiro, você tem que saber que os livros no Brasil não pagam impostos, sabiam? Se alguém conhecer algum outro produto, por favor me avise, mas até onde eu sei, livro, acho que é o único produto vendido no Brasil que é totalmente isento de imposto. Tem um monte de gente que adoraria comprar muitos livros e ler muitos livros, mas justamente pelo preço do livro, que não tem imposto do governo ainda, do jeito que as coisas estão indo, talvez daqui a pouco volte a ter imposto, né? Mas não tem por que um livro custar tão caro em nosso país. Tá? Fica a dica. Então, aqui, esse livro da Marie-Louise von Franz custa R$ 400 numa livraria lá de Goiânia e R$ 399 numa livraria da cidade de Novo Hamburgo, aqui no Rio Grande do Sul. E a gente fica chocado, né? A Amazon não tem para venda, né? E a editora Paulus, que acho que foi a última editora desse livro aqui, não sei se ainda pertence a ela, os direitos autorais dos livros da Von Franz, também não tem para venda. A Individuação dos Contos de Fada também é da Paulus. Podia ficar a dica, né, para a editora Pensamento lançar uma caixa só com livros da Marie-Louise von Franz, ou a própria editora Paulus, ou a editora, sei lá, que detém os direitos autorais dos livros da Von Franz, lançar uma caixa com as obras completas disponíveis em língua portuguesa da Von Franz, assim como a editora Pensamento fez alguns anos atrás com aquela caixa maravilhosa do Jung, que ainda vai ser minha, né? Chegaremos lá. E aqui para vocês o índice do livro, tá? O prefácio, fontes de referência, a autorrealização na terapia individual de Carl Gustav Jung, a função inferior, a imaginação ativa na psicologia de Carl Jung, a imaginação ativa, a dimensão religiosa da análise, a atitude religiosa ou mágica diante do inconsciente, alguns aspectos da transferência, a projeção, profissão e vocação, a psicologia em grupo, as drogas na visão de Carl Jung, antecedentes religiosos do problema do puer aeternus. Então esse livro ele foi lançado para celebrar os 75 anos da Marie-Louise von Franz, que fazia aniversário no dia 4 de janeiro, tá? E ela faleceu em 98, se eu não me engano, e aí então foi para reunir toda essa obra, esse conjunto de obras a respeito da prática da psicoterapia. E se você pretende praticar a clínica junguiana, não só este livro de Jung é importante, como este aqui também, e claro que diversos outros, a obra toda de Jung é importante, não só a prática, porque para ter a prática você precisa entender a teoria que está por trás. O prefácio, que foi escrito pelo Robert Winshaw, ele se desculpa com os leitores porque esses artigos que estão aqui, da Marie-Louise von Franz, que são 12 no total, eles não seguem a ordem cronológica que foram impressos ou publicados por ela ao longo da vida. Eles seguem uma ordem que era de interesse da editora, ele deixa isso bem claro aqui. Tá? Então, você não vai ver esses escritos numa sequência cronológica, mas com certeza eles são importantes. E o livro aqui é repleto de alguns esquemas muito legais. Por exemplo, eu estou lendo agora a respeito da função inferior. Olha que legal aqui esse desenho que ele traz, para vocês verem. Né? E a função inferior, a compreensão da função inferior é fundamental para você compreender não só a respeito dos tipos psicológicos, que é um livro super importante na obra de Jung, como entender como que que a função inferior vai atuando ao longo da vida do sujeito. Então a Von Franz, ou a editora que lançou esse livro, originalmente teve a preocupação de pelo menos alguns esquemas colocar aqui para o leitor entender. Aqui, como é que eles colocam a quarta função, olha que interessante, o desenho, tá? E tem uma analogia que eu quero ler para vocês, que é só esse é o único pedaço que eu vou ler, tá? Senão vai ficar muito chato o vídeo. Onde ela cita Jung, e Jung vai citar depois um outro trecho da Maria Profetiza, um texto alquímico antigo, onde ele diz assim: o 1 se torna 2, o 2 se torna 3, e do terceiro surge o 4 como o 1. O que isso quer dizer? Com relação às funções da mente e a quarta função, que está bem lá no profundo. Aí a Marie-Louise von Franz traz uma analogia que eu achei muito legal, que eu gostaria de ler para vocês agora. Podemos ilustrar o que se passa da seguinte maneira. Temos um rato, um gato,
um cachorro e um leão. Podemos fazer com que os 3 primeiros animais fiquem nossos amigos se os tratarmos bem. Mas o leão se recusa a ser acrescentado como o 4º animal doméstico e devorará os outros, de modo que, no final, só restará um animal. É isso que a função inferior faz. Quando ascende, ela devora o restante da personalidade. E é por isso que o 4º se torna o 1. Por não ser mais o 4º, só resta o 1. Um completo fenômeno vital psíquico e não mais uma função. É claro que isso é uma alegoria que serve apenas para ilustrar, mas ela consegue, como eu falei antes, traduzir para uma linguagem mais inteligível ou mais objetiva e direta o que o Jung vai colocando numa linguagem quase que filosófica. Tá? Então, entendam que se você não tem condições de ler Jung nesse momento, ou de entender a obra de Jung, comece lendo alguns artigos científicos, comece lendo os pós-jungianos, e eu recomendo altamente que você leia a Marie-Louise von Franz. Como este livro aqui, que eu tenho ouro nas mãos, custa R$400, gente, 350 páginas a R$400. Eu entendo a questão do valor agregado, da importância científica e histórica, mas não justifica. Hello, Brasil, como diz o Contar do Caligares, que eu tanto amo. Hello, Brasil. Eu fiz uma cópia para mim. Meu Deus, brasileiro pirateia livro. Se o livro não está editado, não está disponível, custa 400 pau, não tem uma versão nova num preço decente, o que o cara faz? Tem que tirar cópia para poder ler. Até porque aquele ali não é meu, tenho que devolver para o meu amigo. Fiz uma cópia para mim e um outro amigo já pediu uma outra cópia, está aqui. Então, por que a gente faz cópia de livro? Porque ou o livro não está mais sendo editado ou porque custa muito caro. Né? Ou não é nem caro, é um preço que não é justo pela produção do material em si. Tá, gente? Então, fiz para poder estudar, para poder melhorar minha prática clínica e prestar, claro, cada vez mais um atendimento melhor para os meus pacientes. E nos próximos vídeos eu vou continuar aprofundando a questão da psicoterapia da prática clínica junguiana, onde eu vou usar como base a prática da psicoterapia do Jung, além de outros artigos científicos. Consegui comprar o meu. Gente, era o único que tinha em Porto Alegre para venda, acho que no Rio Grande do Sul. E ele estava disponível no sebo Café Riachuelo, na rua Riachuelo, aqui em Porto Alegre, um sebo super legal que tem um café super gostoso também. E a dona lá foi super gentil, guardou para mim, reservou. Eu fui lá e peguei, tenho o meu agora, até porque achar os livros de Jung em sebos e usados é muito difícil. Seja essa versão mais antiga, seja a versão nova da História do Pensamento, mas sempre vale a pena. Né? Além de vários outros que eu tenho aqui, dia desse eu mostro para vocês. Tá bom? Espero que tenham gostado. Foi uma explanação rápida a respeito deste ouro assinado pela Von Franz. Né? Eu tenho ouro nas mãos. Espero que tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa um like no vídeo. Tá? E espera que daqui a pouco vão surgir outros vídeos aí bem legais a respeito do trabalho com Jung. Né? Um cara que eu tanto amo e cuja visão científica revolucionou assim nosso mundo. Eu sigo tomando meu café e até lá.